E pasmem, senhores, Lula deu uma entrevista no Fantástico, em plena Rede Globo, e ele falou que não teve direito à ampla defesa. E aí ele acabou se dando muito mal. A jornalista não corrigiu na hora, mas eles fizeram uma edição onde, na sequência desta fala não verdadeira de Lula, eles mostraram resumidamente todo o histórico da sua condenação, mostrando que o seu advogado participou de todo o processo de defesa em todas as instâncias. A reportagem também mostrou que houve uma mudança de entendimento do STF que acabou, em outras palavras, quer queira, quer não, acabou ajudando aí o Lula, inclusive, a voltar à presidência da República. Então, no final das contas, o Lula achou que ia dar certo essa desinformação, mas a própria Rede Globo, para minha surpresa, não deixou barato. Uma coisa que eu tenho notado é o seguinte: a Globo ainda, em sua maioria, passa pano pro Lula, a boa parte dos jornalistas. Mas eu acho que já começou um morde-a-sopra. Na semana passada eu fiz um vídeo mostrando alguns jornalistas da Globo News criticando o Lula com críticas corretas, críticas até duras de uma certa forma. E aí ficou pra mim aquela sensação, olha, a Globo começou a morder e assoprar. É bem verdade que ela mais assopra do que morde, mas de repente essa tendência pode se inverter. É sobre esta correçãozinha que o Fantástico fez nas falas do Lula que eu vou repercutir no vídeo de hoje. E para tranquilizá-los, eu não assisti a entrevista do Lula no Fantástico, na Globo, simplesmente porque eu não tenho mais estômago para assistir a programação da Rede Globo. Só que esse corte passou na minha timeline. E aí, obviamente, eu estou repercutindo porque eu acho que vale a pena. Eu não sei dizer se a entrevista foi chapa branca ou não. Presumo que sim, porque nesse caso aqui, nesse corte em tela, não é que o Lula foi corrigido na hora, ele falou e já foi rebatido, não. Ele falou e aí houve toda uma edição para na sequência rememorar rapidamente a condenação dele. Mas eu imagino que as demais perguntas devem ter sido tranquilas, acho que nada de muito, nenhuma pergunta muito capciosa pro Lula, até porque eu desconfio que se não tivesse algum acordo nesse sentido, talvez ele não desse a entrevista. Desconfio que deva ter tido alguma coisa nesse sentido, porque o Lula também, ele não é bobo, né? Ele é ligeiro e ele não vai se colocar em cilada. Pô, já faz quanto tempo que o Lula não se mistura com o povo, que não vai em locais com plateias não controladas? Então o Lula sabe que a popularidade dele não é lá essas coisas. Sem mais delongas, vamos dar um play aqui neste trecho que o Lula foi desmentido pelo Fantástico. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Parece que o único juiz parcial no Brasil é o Sérgio Moro, porque o que a gente vê de situações aparentemente injustificáveis que ministros do STF julguem e eles acabam julgando, principalmente nos inquéritos envolvendo bolsonaristas, né? E até mesmo porque vários magistrados já demonstraram que queriam combater o bolsonarismo, que odeiam o Bolsonaro, essa ideologia, etc. Automaticamente, no meu ponto de vista de leigo, eles já deveriam ser suspeitos, parciais, né? Se considerarem parciais por odiarem o réu. Ou os réus que estão no entorno de Bolsonaro. Mas aqui é só uma opinião de um leigo que não muda nada o destino da nação. Mas eu acho muito curioso a gente ter essa sensação, né, de que, assim, dos grandes casos no Brasil,
só o ministro Sérgio Moro é um ministro parcial, né? Todos os demais casos, eu digo envolvendo mais questões políticas mesmo, né? Todos os demais casos tá tudo lindo, maravilhoso, né? Eu, enquanto leigo, discordo um pouco dessa visão. E só para rememorar com vocês, eu vou trazer novamente um trechinho do Gerson Camarote descendo a lenha no Lula, o responsabilizando pela alta do dólar, criticando a postura do Lula de ficar batendo no presidente do Banco Central. E aqui só para mostrar a questão que eu falei na introdução, né, do morde e assopra da Rede Globo. De novo, tá bem desbalanceado. Eles mais passam pano do que mordem, né? Eles mais assopram do que mordem. Mas, de repente, coisas podem acontecer. Não necessariamente uma má gestão do PT, porque isso já está acontecendo. Mas, de repente, alguma outra coisa pode acontecer e se inverter esse morde e assopra na Rede Globo. Não sei exatamente o que poderia ser, mas esse cenário pode se inverter. De repente ele só está começando. De repente a Globo só está sinalizando para o PT. Não vai ser apenas elogios incondicionais a partir de agora. É uma sensação minha, uma impressão. Não estou cravando nada. É uma percepção de quem assiste Eu não assisto a Globo, mas os trechos que passam na minha timeline da Globo, do G1, do O Globo, Globo News, etc., os cortes que passam na timeline, eu fico com essa sensação de que é mais passada de pano do que qualquer outra coisa. Vamos aqui recordar esta pancada que o Camarote deu no Lula. Vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80, mano. Sim. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não, a gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que grave, o que é muito grave o que o presidente Lula fez é de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, conseguiu ele foi subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem isso é tudo muito Eu ia falar exatamente isso. Não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho não. Para blindar, lógico que é, para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente, tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. Eu acho que até faz sentido, viu, essa análise final que ele falou de blindar o Galípolo. Pensando bem, até faz sentido. Bom, pessoal, aqui é só para mostrar para vocês realmente esse movimento do Grupo Globo, né, de morde a sopra. Não sei se vocês concordam comigo, que de repente pode ser alguma sinalização da Globo, né, para o governo federal. Mas comentem o que vocês acham dessa hora ou outra, né, a Globo parece que faz um jornalismo mais crítico, né? Não aquele jornalismo bajulador, que aparentemente elogia incondicionalmente o governo. Então, comentem se vocês concordam aí com esse meu ponto de vista. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Isso faz toda a diferença do mundo, porque o algoritmo interpreta que o vídeo é bacana, que o conteúdo é interessante. E aí ele passa a entregar para mais pessoas. E aí a gente vai saindo da nossa bolha. Se gostaram do vídeo, também compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, para a gente também sair com certeza da bolha. Muitas pessoas que fizeram L já se arrependeram. Só que não necessariamente eles vão votar na direita em 2026. Muitos podem simplesmente não votar, anular o voto. Então a gente tem que trazer essa galera para o nosso lado. Então
os conteúdos da direita que vocês gostam, compartilhem. Vamos tentar tirar da bolha esse nosso conteúdo. Também os convido a me seguirem em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, tá o meu username, tá? Então, fica aí o recado, fica o convite. Até o próximo vídeo.